a redução da jornada de trabalho, ela, além de gerar mais empregos, e evidentemente que tem que ser empregos de qualidade, como também já foi abordado pelos companheiros, é também para o trabalhador se qualificar, ele ir para o cinema, né, ele ir para o restaurante. Quer dizer, o empresário pode ir para o restaurante e beber o seu uísque e o trabalhador não pode ir tomar uma pinguinha no bar? Cachaça. Se ele quiser tomar, ele pode, da mesma forma que os ricos podem ir nos restaurantes ricos e tomar o seu uísque. Por que não? Né? Mas a redução da jornada é para isso também. É para as pessoas, para o trabalhador se ter tempo para o lazer, para a sua família, para estudar, para se qualificar. Né? Então, e eu não quero, de forma nenhuma, aqui fazer uma mensagem de segundas intenções, mas se nós formos buscar, do ponto de vista da história, durante a escravidão, qual era o argumento principal daqueles que eram contra o fim da escravidão? É de que, se acabasse com a escravidão, o país ia quebrar, porque não tinha mão de obra. Né? Ou seja, com esse argumento de que não pode diminuir a jornada do trabalho, né? Porque as empresas, enfim, o país vai sofrer, as empresas podem quebrar, então nós estaríamos lá no século, sei lá, no meios do século, segunda metade do século XIX, né? Depois, já no início do século XX, né, no processo de industrialização brasileira, São Paulo especialmente, né, no ABC e na capital, nas primeiras manifestações dos trabalhadores, as primeiras greves, era para quê? Era para diminuir a jornada absurda de trabalho de 14, 16 horas diárias. E qual era o argumento daqueles que combatiam a redução e que, inclusive, assassinaram trabalhadores na rua? Botaram a polícia para assassinar trabalhadores na rua. O argumento é de que, né, se diminuísse a jornada de trabalho, o país ia quebrar. Depois, agora, em 88, né, durante a discussão da Constituinte, havia, e o senhor sabe bem disso, havia uma articulação aqui dentro da Constituinte, chamada de Centrão, que disputava essas posições mais avançadas, né, que a nossa Constituição trouxe, né? E, com relação à questão da redução da jornada, qual era o argumento? Nós não podemos diminuir a jornada, porque, senão, isso vai prejudicar a economia. Ou seja, o discurso de hoje, de reduzir para 40 horas semanais, é o mesmo do século XIX, o mesmo do início do século passado, o mesmo de 1988. Né? E ninguém discute, ou pelo menos boa parte das pessoas não discutem, o que foi colocado aqui agora, que é o aumento da produtividade. Onde é que foi o resultado do aumento da produtividade? Não foi para nós, trabalhadores. E um outro argumento, o uso das novas tecnologias nos faz trabalhar fora do local de trabalho. Em boa parte né, do mundo do trabalho, o trabalhador deixa, né, a sua linha de montagem, deixa, enfim, o seu posto de trabalho e vai continuar trabalhando. Por exemplo, eu recebi aqui uns 4 ou 5 telefonemas, pode ter certeza que é trabalho. Né? Então, e vai continuar trabalhando fora do ambiente de trabalho. Quer dizer, você aumenta a produtividade por conta do uso das novas tecnologias, o trabalhador é obrigado a trabalhar mais por conta do uso dessas novas tecnologias, mas não pode diminuir a jornada lá no ambiente de trabalho, porque senão o país quebra. O mesmo argumento de que, né, foi utilizado em 88, né, nos anos 10, anos 20, né, no Brasil, e no século XIX, quando se discutia o fim, né, o fim da escravidão no país.